Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Escatologia, Princípio do Fim. Ainda vamos estar falando um pouco sobre os reinos da estátua. Agora, somente com imagens, só para você captar visualmente o que os textos bíblicos querem dizer. A gente vai estar citando os textos, mas não vamos estar colocando os textos escritos, tá bom? Porque tem nos outros vídeos do nosso canal. Aqui, como os irmãos conhecem, o sonho de Nabucodonosor com a grande estátua, e aqui a pedra, que é o reino de Jesus, a volta do próprio Jesus, batendo no reino dos 10 reis, que estará vigente naquele tempo futuro, né? no tempo da volta de Jesus. Então, Jesus vem e ele não bate aqui na cabeça, não bate aqui nos braços, não bate aqui no ventre e nas coxas, mas ele vai bater no tempo do último reino, que é o reino das pernas com os pés. E os irmãos percebem que ele não bate nas pernas também, no joelho, né? Na canela, ele bate nos pés, que é o tempo dos 10 reis, que estarão sendo comandados pelo 8º rei, que é o anticristo. Vejam aqui essa imagem. Essa imagem está mostrando a estátua, com 3 partes somente dela, ainda está faltando a última parte, né? E os animais também, somente 3, faltando ainda o último animal. Por que a gente colocou assim? Porque Daniel está explicando, tanto na estátua quanto nos animais, que vem uma sequência de 3 reinos até que apareça o reino do fim. Então ele vem aqui com Babilônia, na estátua, representando a cabeça de ouro, que nos animais representa o leão com asas. A Medopérsia, que representa peitos e braços de prata, nos animais representa o urso, com 3 costelas na boca. E aqui na estátua, ventre e coxas de bronze, nos animais representa o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E ele, dessa figura, tanto nos animais quanto na estátua, Daniel começa a descrever o animal do tempo do fim, ou seja, o reino do anticristo, que vai tanto das pernas até os pés, quanto no próprio animal terrível, que sobe, né, do mar com 10 chifres. Isso vai fazer a representação dos 10 dedos, aquela coisa toda que você que acompanha o canal já conhece. Aqui está uma ideia, né, que é a estátua de Nabucodonosor. Então vai mostrando a informação dela completa, como Nabucodonosor sonhou. Babilônia, a cabeça, Medopérsia aqui os braços, Grécia aqui. Aqui a gente já entende um pouco diferente, como falamos em outros vídeos, que já vem o reino do sul e do norte, e depois, no final, o reino futuro do anticristo, que pode ser, não é uma certeza absoluta, mas nós estamos caminhando com o entendimento que pode ser um reino islâmico, um reino de um califado, um reino da descendência de Esaú, né, de Edom, que sempre foi o inimigo de Israel, de Jacó. Então a gente caminha nessa direção. Aqui é a mesma informação, só que aqui vai colocar o tempo dos impérios. Babilônia, 605 a 539, que na verdade nós entendemos que é de 609 a 539, para poder caber o tempo dos 70 anos. 605 a 539 não cabe os 70 anos. Na verdade, Nabucodonosor começou a reinar no Império Neobabilônio em 612. Então, em 609, ele invade Jerusalém. Aí faz 70 anos a partir de 609 até 539 a.C., onde a Medopérsia invade. Então aqui já a Medopérsia, 539 a 331, porque em 331 é quando Alexandre o Grande vem e toma o reino da Medopérsia, e vai até 146. Daí em diante, historicamente, entra o reino de Roma, entra o Império Romano. Mas, para o nosso entendimento, ele não está contado nem na estátua
e nem nos 4 animais. Roma está contada em Apocalipse 17, quando vai abranger tanto o Egito e a Síria, que também não estão nem na estátua e nem nos animais. Vai constar em Apocalipse 17, como falamos, quando abrange todos os reinos que tiveram alguma relação maléfica, digamos assim, com Israel. Então, aqui das pernas de ferro até os pés de ferro e barro, nessa imagem está colocando o início do islamismo até o fim, com uma confederação islâmica que não necessariamente só do Oriente Médio, porque eles estão também hoje já na Europa e passando, né, para outros continentes. Então aqui é a grande pedra, que é o reino de Jesus, na verdade a volta de Jesus representada por essa pedra, né? Jesus que é a rocha, né? Essa imagem aí, os créditos são para o nosso irmão Mário, que fez muito bem. Um abraço aí, irmão Mário. Obrigado por ceder para a gente fazer aqui esse vídeo. Então, nessa imagem, nós vamos ver todo o processo do capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 8. Então, o capítulo 2 está aqui com a estátua, capítulo 7 com os animais e capítulo 8 com o bode e o carneiro. Na semana 70, entendemos que ela está como um corte no tempo, ela está paralisada hoje no tempo e vai reiniciar na última semana, que uma semana representam 7 anos. E serão os últimos 7 anos em que os últimos 3 anos e meio será do reino do anticristo. Aqui, nessa parte vermelha, aqui tem a divisão do reino do sul e do reino do norte, e também pegando os pés com os 10 dedos, ou os 10 chifres, ou os 10 reis. Está aqui, então, reiniciando com o reino do anticristo, né? Apontando aqui nos animais para o reino do fim. Então, aqui passando para os animais, a mesma cabeça representa a Babilônia, que vem como mente de homem, né? Na cabeça, aquela mente fantástica, pensadora, né? Que eram os babilônios. E aqui representa o leão, que lá no animal terrível de Apocalipse, ele está representado com a boca de leão. Você vê que vai juntando todas as peças, né? Aqui o Medo-Persa está com o urso, um ditador assassino. Ele está com 3 costelas na boca, porque ele conquistou Egito, a Lídia e a Babilônia. São as 3 costelas. E aqui o domínio mundial, que diz que a Grécia dominaria todo o mundo. Mas a Grécia não dominou todo o mundo naquele momento ali, belicamente. Mas creio eu que esteja falando da sua cultura, que até no Ocidente, aqui no nosso lado, na Europa, aqui até na América do Sul e tudo, tem influências da cultura grega. Inclusive, através também do Império Romano, foi difundido toda a cultura grega, todo o helenismo, né? Aquela coisa da cultura também do corpo, né? Do narcisismo, dessa coisa toda que era da cultura grega, inclusive nas construções, inclusive aquelas colunas gregas, tanto algumas redondas, lisas ou cavadas assim, ou até quadradas, com aquelas construções bonitas, que o Império Romano fez muito. Isso vem tudo da cultura grega. E a cultura grega, na sua promiscuidade, ela invadiu todo o mundo. E assim estará no fim dos tempos. Como a Bíblia vai dizer, de assim como Sodoma e Gomorra, a cultura grega fez isso também. Ela expandiu essa promiscuidade pelo mundo afora. Vejam que a Grécia foi representada de ventre, vê aquelas estátuas, todo forte, todo, né, mostrando o corpo, e representa até as coxas, passando por toda essa parte sexual do ser humano. Então, vejam que Deus também está mostrando essa área sexual, essa área do corpo, que estará muito vigente no fim dos tempos. Então, por isso que Daniel vai mostrar o Império da Grécia como um que conquistou todo mundo, dominou todo mundo, nesse sentido também.
e depois vai pular direto para o reino do fim, que tem aqui o animal terrível com o chifre pequeno, que é representado como o oitavo rei, lá em Apocalipse 17. E no capítulo 8 de Daniel temos os dois animais, um carneiro e um bode com um grande chifre. O carneiro tem 2 chifres e o bode um chifre só, gigante. Está descrevendo ali tanto o reino da Medopérsia, que é representado pelo carneiro, e o reino da Grécia, que é representado pelo bode. Então aqui, no carneiro, vamos ver que ele representa também o urso, no capítulo 7, e representa o peito e braço de prata, no capítulo 2, que é todo o Império Medo-Pérsia. E no capítulo 8 vai nos contar a história de como a Grécia conquistou a Medo-Pérsia. Porque vinha um bode que representa a Grécia, representa diretamente ali o reinado de Alexandre o Grande, diz que ele vinha voando, sem tocar o chão, o bode, na rapidez, né? Porque isso está fazendo menção ao leopardo com 4 asas. 4 asas dá muito mais velocidade. Então, essa velocidade que está demonstrada no bode é a mesma demonstrada nas 4 asas do leopardo, que está lá no capítulo 7. E é a mesma representação do ventre com as coxas de bronze. E aí vai chegar ao tempo do animal espantoso, que é a fusão, como diz ali, dos 3 animais. Então, após o Império da Grécia, Daniel já pula direto para o Império do Reino do Fim. E vamos ver a descrição desse animal do Reino do Fim lá em Apocalipse 13, que vai já mostrar um grande animal, uma grande besta, com um corpo de leopardo. Vejam que a maior parte desse animal, que é o corpo, ele é representado pela Grécia, porque é leopardo. Ou seja, aquilo que vai estar dominando praticamente a humanidade naquele tempo. É a mentalidade grega, disso tudo que a gente falou anteriormente. A boca é de leão, representando a arrogância da Babilônia. E as patas é de urso, que representa ali, entendo eu, a parte bélica, que pisa aos pés e detona tudo, sai esmagando tudo. Então isso está representado para mim aqui os exércitos, que está apontando para a Medopérsia, que é o urso, que hoje é o Irã. A Média e a Pérsia, a localização ali hoje o Irã, que volta e meia fica toda hora dizendo que vai varrer Israel do mapa. E a Bíblia aponta que aquele país lá no Oriente Médio, Israel, vai ser invadido novamente. Jerusalém vai ser tomada novamente. Então, isso tudo está abrangendo desde Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Apocalipse 13 e 17. Tudo isso está interligado. E aqui na representação do bode e do carneiro, o bode dá marradas, né, dá chifradas no carneiro. E ele toma o reinado. Alexandre o Grande toma o reinado da Medopérsia. E a Bíblia vai dizer que no auge do seu reinado, da sua força, esse chifre grande ele é quebrado, que é Alexandre o Grande, quando morre aos 33 anos de idade somente. Cheio de vigor, mas de repente ele morre. Então o chifre grande é quebrado e no lugar dele nascem 4 chifres. Ali representado também nos animais, como as 4 cabeças do leopardo. E essas 4 cabeças e os 4 chifres, que é a mesma representação, eles vão dividir em 4 reinos. O reino da Grécia, entre norte, sul, leste e oeste, lá no Oriente Médio. E aí é um assunto para outro vídeo, um pouco mais detalhado. Mas após essa divisão, o texto bíblico vai apontar para uma ascensão de um chifre pequeno, em que nós vamos ver esse chifre pequeno sendo representado lá em Apocalipse, que vai subir
o oitavo rei, que derruba 3 chifres e reina sobre todos os 10. Então esse é o grande mistério de Deus, que ainda não foi revelado quem é esse chifre pequeno, especificamente, né? Só naquele tempo do fim que vai ficar claro para nós, porque nós não seremos enganados. Aqueles que estão na luz não serão enganados. Então, que você esteja na luz, que você vá acompanhando o desenrolar das coisas na palavra do Senhor. Porque a palavra diz que o saber se multiplicará, ou a ciência se multiplicará, ou o conhecimento se multiplicará. E não quer dizer necessariamente que está falando de tecnologia. Está falando isso tudo, o saber, a ciência, o conhecimento, que são sinônimos, sobre as profecias do livro de Daniel, que vai ser retirado o selo no tempo do fim. Está selado para Daniel, mas para a humanidade, para os homens que estarão vivendo no tempo do fim, vai ser revelado, vai tirar o véu, e o conhecimento das profecias de Daniel vai realmente estar totalmente liberado, vai estar totalmente revelado para o ser humano. Ou seja, é como um rolo, costumo dizer isso, de pergaminho, que Deus vai abrindo com o tempo. Ele joga no tempo e esse rolo vai abrindo. E no final, quem estiver lá na ponta do rolo vai ter todo o conhecimento. Tá bem? Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ter cada dia mais interesse em saber das coisas profundas da palavra do Senhor. A paz do Senhor a todos.